Pessoal, bom dia, né? Mais uma vez, obrigado aí a Cristina pela oportunidade de a gente estar fazendo essa parceria com o pessoal da Escola de Campo, né? É, é, eu gostaria de apresentar para vocês uns cursos que a gente dá de galinha caipira para os produtores de uma forma bem prática, bem sucinta, numa linguagem não muito técnica, né, que vai dar os conhecimentos básicos para vocês fazer a criação de galinha caipira, certo? É uma atividade que a gente pode considerar agroecológica, né, porque vocês vão ver aqui que nós vamos precisar de pouca área e nós vamos fazer com que a questão de gênero também seja muito utilizada, que é as mulheres e jovens participando do processo produtivo, certo? Então, depois da palestra aí, a gente faz os debates, né? E depois da pandemia, se vocês quiserem alguma participação minha nas escolas, né? A Cristina articula aí com o Cláudio ou com o Itamar, e a gente está disponível para ir a alguma dessas regiões dar esse apoio, ok? Então, vamos lá. Por que a gente criar a galinha caipira? Por que criar a galinha caipira, né? Fácil manejo por homens e mulheres e jovens, como a gente colocou, né? Que aí a gente respeitaria a questão de gênero. É uma fonte alternativa de alimentação saudável, uma obtenção de renda extra para a família. Nós vamos fazer o aproveitamento das fezes da cama do aviário para fazer a compostagem, né? Para a gente utilizar nas nossas outras culturas. O crescimento é rápido, acelerado, retorno de capital investido e pouco espaço utilizado. Por exemplo, em 10 metros quadrados, vocês poderão utilizar 100 aves, né? Então, essas são as principais vantagens, além da gente estar recuperando uma cultura, né, que era uma cultura camponesa e que está desaparecendo, que é a criação de galinha caipira. Hoje as pessoas preferem ir na mercearia comprar 1 quilo de frango de granja do que ter em casa, né, a criação de galinha caipira. Então, também a gente está fazendo esse resgate da cultura camponesa de criação de galinha caipira. O que leva ao sucesso e ao insucesso na criação de aves caipira. O sucesso é você fazer um estudo da situação e um debate na comunidade, né? Porque naqueles projetos que Fomento Mulher, que vai muitos projetos para a comunidade, para o assentamento, é interessante como houve em algum dos assentamentos uma discussão de quem vai criar galinha caipira, quem vai ficar com ovino, quem vai ficar com suíno, quem é que vai ficar com o frango de corte, quem é que vai ficar com o frango de postura. Então, esse debate é super importante na comunidade. O segundo item de sucesso é a capacitação, né? É isso aqui que a gente está fazendo com vocês. E o terceiro é querer crescer e progredir. Aqueles que não querem crescer, fica complicado dar qualquer atividade para eles. Então, esse item também é super interessante. Lembrando para vocês que cerca de 95% dos casos de sucesso são de responsabilidade do produtor. Você só depende praticamente dele, né? Para a gente ter um insucesso, né, falta de conhecimento ou capacitação, basear-se em palpites, avicultor de final de semana ou pensar que sabe tudo. Esse avicultor de final de semana é aqueles produtores que só vão no aviário no final de semana, né? Tem aquilo quase como lazer. Isso aí é um item muito forte para a questão do insucesso, para começar a morrer aves, para baixar a produção, certo? Então, isso é um item muito importante que não vai ocorrer com vocês, que vocês estão lá direto, né? Então, o insucesso são esses itens aí de insucesso. Falta de conhecimento, palpite, avicultor de uma semana e pensar que sabe tudo, né? Tipos de frango. Nós temos o frango considerado caipira, que é esse frango que de alimentação toda de origem animal, criada solto no campo, ciscando, comendo uma lagarta, comendo um besouro, comendo verde, e são abatidos, no caso de frango de corte, são abatidos no mínimo por 85 dias e não há uso de antibióticos, né?
Esse é o tipo de frango chamado frango caipira. O frango convencional é o criado em granja comercial, sem restrição de antibiótico, com indução de crescimento e abate com 42 dias. Esses são, no caso de abate. No caso de postura, né, é uma lâmpada, a iluminação 24 horas, para que haja indução de uma glândula chamada glândula pituitária, para que ela possa fazer a postura todo dia e ficar todo o tempo comendo. Esse é o nosso frango convencional, e hoje ele domina o mercado, né? Como a gente, não, as pessoas não estão querendo mais criar galinha caipira e preferem comprar esse frango convencional. Então, nós temos o granja, o convencional, e temos o orgânico. O orgânico é criado segundo a legislação de produtos orgânicos. É criado também soltos, na pastagem natural, sem uso de antibióticos, sem uso sem comer a soja transgênica, nem o milho transgênico. E o orgânico ele é certificado de duas formas: certificação por controle social, quando 3 ou 4 produtores se reúnem e se fiscalizam, e o MAPA dá uma autorização, dá um certificado que aquele produto é orgânico. Essa certificação por controle social, ela só pode ser vendida, o produto só pode ser vendido nas feiras, ele não pode ir para mercantil. E nós temos o orgânico por auditoria, que é o que é feito por uma empresa indicada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, empresa credenciada pelo Ministério. Eles fazem a auditoria uma vez por ano. E, se conforme estiver dentro da legislação, ele emite um selo. Aí, esse selo de orgânico, ele vai fixado nos produtos, na embalagem do frango ou dos ovos, ele pode ser vendido nos mercantis. Eu não conheço ainda nenhum produtor de agricultura familiar que tenha o frango orgânico por certificação, né? Por auditoria, certificação por auditoria. Talvez tenha alguns por controle social, que é bem mais simples, mas no controle social, como a gente falou, só pode ser vendido nas feiras, não pode ser levado para mercantil como sendo orgânico. Então, os três tipos, a gente tem o caipira, o convencional e o orgânico, né? Com relação à finalidade da criação, né? Ela pode ser de corte ou de postura. No caso de corte, eles não vão abater aos 85 dias. Eles podem ser vendidos à unidade viva, né? Geralmente o peso varia de 2 a 2,80 e é para produção de carne. Esse é o nosso frango de corte, certo? Nós temos as raças específicas para corte, por exemplo. Aquele pescoço pelado, vermelho, né? Pescoço vermelho, carijó, pedrez, é o gigante branco, que são frangos de corte. São frangos específicos para a questão do abate aos 85 dias. O pescoço pelado é muito utilizado, mas eu tenho uma restrição ao pescoço pelado, que eu acho que ele come muito, né? Ele, na realidade, o consumo passa de 120 a 150 gramas, ele vai um pouquinho mais no pescoço pelado. Tem esse carijó prendês, que é muito bom essa raça. O gigante branco, ele tem uma dificuldade. Ele é muito apreciado pelas donas de casa, porque ele tem o peito duplo. Ele chega a dar 2,80 kg. Ele sempre dá em 2,80, 2,50. O inconveniente dele é que não dá para vender vivo, porque ele é todo branco. Então, as pessoas pensam que ele é de granja, certo? Mas ele abatido, ele dá um peso muito bom, né? Então, esse é o nosso frango de corte. O nosso de postura é feito para a produção de ovos ou produção de pintos. A produção gira de 250 a 280 ovos por ano. O início da postura no sexto mês, a partir do quinto mês ele começa a pôr. Se você tiver uma criação de 100 matrizes, na primeira vez que você encontrar 5 ovos, das 100 matrizes, você encontrar 5 ovos no ninho, você já fica sabendo que iniciou-se o processo de postura. No sexto mês, eles estabilizam. Uma criação de 100 matrizes, por dia, você vai ter 80 ovos. Né? É um percentual de postura de 80% do rebanho.
E a partir do quarto mês, A palestra a sobre partir com criação de 24 galinha meses ele começa a cair a produção. Aí é a hora de você Obrigada, começar a demais. fazer reposição do rebanho, certo? Então, nós temos a criação de corte, postura e temos a mista, que é o criado junto, o macho e fêmea produzindo carne e ovos, certo? Para efeito de produtividade ou de rentabilidade, a mista ela baixa muito a produção, certo? Porque o manejo de postura e o manejo de corte são diferentes, a ração é diferente, o manejo é diferente. Então, o ideal é ter criação só de corte ou ter criação só de postura. Se não der, se não for possível fazer isso, aí você faz a mista, tendo na consciência que você vai cair um pouco o seu rendimento, tá certo? No caso de raças de postura, a gente tem a Isa Brown, que é muito boa, é uma vermelhinha pequenininha, né, nessa faixa de 280 ossos por ano. Tem a Nova Ogem Brown, que é uma raça nova, certo? Nós temos a Embrapa 051, que é o top de linha agora. Ela não está muito ainda disponível no mercado. Ela foi produzida agora lá em Santa Catarina, mas ela é top de linha de raças de postura, essa Embrapa 051. Nós temos também o Carijó e temos a Banquiva, que também é muito interessante. As mais usadas é a Isa Brown e a Nova Ogem Brown. A Embrapa vai entrar no mercado porque ela é muito boa, certo? Eu já vi um produtor lá em Canindé com 5.000 matrizes dessa da Embrapa que ele mandou pegar em Santa Catarina, certo? Então, para a finalidade, nós temos postura, corte e mista, certo? Definição das raças. O que define a raça é o tamanho, a plumagem e a crista, certo? No caso que a gente falou de raças de corte, gigante negro, Lebe Rouge, na Hampshire, que é o pescoço pelado, caipira gigante branco, o caipirão, como também tem o Carijó pedrez. Então, são algumas dessas raças. A minha orientação, se vocês pudessem criar, por exemplo, corte, que vocês escolhessem comprar, que é um pouquinho mais caro. Se você não comprar sexado, você vai ter a probabilidade de 50% macho ou 50% fêmea. Se você comprar tudo macho, você tem certeza que vão ser 100% macho, certo? Então, a diferença de raça está nessa história. Se você comprar raças diferentes e vier tudo com a mesma plumagem, já desconfie que não são raças diferentes. Posturas são aquelas que eu falei, né? A orientação é adquirir em locais credenciados junto ao mapa, não comprar naquelas bodegas ou mercearia, que você pode comprar pintos que não tem uma raça bem definida e pintos não vacinados. O pinto, obrigatoriamente, ele vai vir vacinado. Compra o Newcastle e o Marek, que são duas doenças iniciais. Sistema de criação. Nós resolvemos qual seria a finalidade da nossa criação, seria corte ou postura. Vamos definir agora o nosso sistema de criação. Ele pode ser intensivo ou sem intensivo. O intensivo é a convencional, ela é presa no galpão comendo ração 24 horas por dia, certo? Esse é o sistema intensivo. O sistema semi-intensivo ela é criada mesclada, solta ao ar, presa e solta ao ar livre. Com um piquete de alimentação, ela passa a noite no galpão e o dia solta no pasto, ciscando e comendo verde, certo? Se vocês optarem pelo semi-intensivo, vocês vão ter que ter uma área de pastejo, certo? Para que ela venha fazer a alimentação natural. 75% dos custos de produção está na ação. Se você for criar no sistema intensivo, você vai gastar 75% a mais de ração do que elas criadas soltas no piquete. Além de saber que o que dá gosto e gosto, sabor à carne e qualidade ao ovo é o verde. Vamos para as instalações. Primeiro vamos fazer o galpão. O galpão pode ser de alvenaria, telado ou cimentado, pode ser de varas entrelaçadas,
pode ser de telas, certo? A criatividade, o material existente na comunidade é que define o tipo e o recurso que define o tipo de galpão. Ele pode ser coberto de palha de coqueiro, palha de carnaúba, ele pode ser cercado com aquela tela até da dengue, certo? O importante é que ele tenha uma proteção contra o frio, o calor e contra os predadores. O local escolhido deve ser um local seco, ligeiramente inclinado no sentido leste-oeste, somente uma entrada com o pé dilúviozinho, o pé dilúvio com aquela areazinha, para que a pessoa, ao entrar dentro do aviário, pise no calcário que está colocado ali e evite levar algumas doenças para dentro do aviário. Um local isolado, né, sendo próximo à casa do produtor, seria o ideal. Essas são as instalações. Fica muito a critério dos recursos, da criatividade do produtor e do material existente na comunidade. Mas as sugestões são esse daí. Está aqui o sentido leste-oeste, né? Telhado com duas águas, declividade em torno de 20%, cobertura feita para evitar a água da chuva. É importante que seja a cobertura de palha ou de coqueiro, seja bem feita para evitar que, que entre água e molhe a ração, e vai causar fermentação e vai dar muito doença nas aves. O piso, se você fizer um piso morto, é interessante porque todo mês você vai ter que fazer a limpeza do aviário, para que você leve a cama de frango para a mesa de compostagem, onde será feita o composto orgânico que vocês vão utilizar nas outras culturas, no milho, feijão, na mandioca, no coco, na fruteira, na hortaliça, ou até vender como adubo orgânico para outras pessoas, certo? O tamanho do galpão depende do número de aves, né? 1 metro quadrado, a gente comporta 10 aves de corte e 8 aves de postura. Certo? Esse seria o parâmetro, que era 1 para 10 ou 1 para 8. No caso de postura, era interessante que fosse 1 metro quadrado para 8 aves. No caso de corte, 10 aves para 1 metro quadrado. O corte, 1 metro quadrado de 8 a 10 aves. De postura, de 6 a 8 aves, no máximo 8 aves. A largura máxima do aviário é interessante que seja de 10 metros. Acima dessa largura fica muito complicado para fazer a limpeza, principalmente feita por agricultores familiares, que vão utilizar as mulheres ou os jovens no manejo da criação. O piso está argumentando de cimento, a cama tem que ser raspa de madeira ou palha de arroz, sabugo, capim seco, sabugo de milho triturado. É fundamental ter essa cama por conta do aproveitamento das fezes para compostagem. E outra coisa, se você não essa cama, essa raspa de madeira e palha de arroz, ela tem um poder absorvente e umidade muito alto. Se você não tiver essa cama, vai ficar uma umidade muito grande dentro do aviário, vai dar muita coriza. E você está perdendo dinheiro com as fezes, com o não aproveitamento das fezes para compostagem. É fundamental a gente aproveitar também a compostagem, e ao lado ter a medazinha de compostagem para você usar até nos seus plantios ou até no piquete de alimentação. Área de pastejo. Né? A área de pastejo era interessante que fosse uma área conjugada ao aviário, protegido de cerca, tela ou varas trançadas. E ter algum sombreamentozinho para dar um conforto melhor às aves, né? Sombreada por aves. Seria de 1 a 2 metros quadrados por ave. Se você tiver 100, você faz o cálculo de quanto é de pastagem que você precisaria. Pessoal, vou aproveitar aqui que a bibliografia ela é muito escassa na questão da alimentação alternativa. Eu andei depois dessas palestras, andei dando uma pesquisada, encontrei numa ONG lá de Juazeiro, algumas recomendações de um pastejo natural e agroecológico. Seria, por exemplo, a mandioca, a algaroba, o quandu, o feijão de porco, a moringa, a leucena, seriam alimentos energéticos. Mandioca, algaroba, quandu, feijão de porco, moringa e a leucena. No caso da alimentação mais gordurosa, teria o girassol e o coco, que aí na Itarema e lá no Maceió é rico, né, Flávio?
Então, o coco entraria como um bom alimento gorduroso. E os minerais, se vocês poderiam aproveitar, casca de ovo ou calcário calcítico. Vocês conhecem muito o calcário dolomítico, que é feito, recomendado na agricultura orgânica para efeito de calagem, que é o calcário dolomítico. Mas tem o calcítico, que é baratinho e é muito rico em cálcio, vai favorecer muito a questão da postura. Para funcionar como antibiótico, a gente tem o alho, o limão, a babosa, o angico, o pau-ferro e a pimenta malagueta. Pimenta malagueta, quando é muito bom como antibiótico. Eu uso muito o alho, um dente de alho e uma bandinha de limão na água, certo? Na ração, você usar pimenta malagueta, basta uma pimenta malagueta bem trituradazinha, você junta com a ração, ela é um antibiótico muito potente, certo? Então, esses produtos são produtos agroecológicos, né? E que a gente pode usar no pastejo. Outras alimentação que eu encontrei, o quiabo, o jatobá e a manga também são muito boas, né? Aí vem todas as frutas, as hortaliças e as gramíneas, né? Então, na área sombreada, vocês poderiam ter, na área de pastejo, para a gente desenvolver uma avicultura mais agroecológica possível, e uma redução tremenda dos custos de produção, era vocês terem na área de pastejo essas plantas. No caso da moringa, vocês vão fazer as folhas fenadas, né? Corre só as folhas, se der para passar num triturador, passa no triturador, e deixa fenar 24 horas. Depois vocês colocam. Ó. Se vocês podem fazer uma ração de mandioca mais moringa, pegaria 3 quilos de mandioca, a, a raiz triturada e seca, 3 para 1, mais um de moringa, que são as folhas fenadas, mais 200 gramas de sal. Né? Vocês dão uma pequena molhada, só mesmo para perder um pouco, para poder facilitar o consumo pelas aves. Então, são algumas receitas, aproveitando a área de pastejo, eu fiz essa pesquisa mais direcionada para vocês, porque eu sei que a companheirada toda é da agroecologia, então teríamos nos piquetes essas pastagens, que são pastagens nativas, e que vocês vão ter uma redução de custo e uma qualidade da carne, do ovo, muito interessante. Uma outra recomendação que eu faço é a questão do urucu. Urucu também 100 gramas na ração, vai urucu em caroço. Por que em caroço? Porque a ave, o sistema de digestão da aves é por torção. Por exemplo, a moela, como ela não tem dente, o alimento é digerido por pressão na moela. Então, ela precisa comer um caroço para poder facilitar o atrito com os alimentos. Então, vocês colocando 100 a 150 gramas de urucu em caroço na ração, vai melhorar a digestão e vai melhorar a qualidade do ovo. É um corante natural, né? Recomendado pela Organização Mundial de Saúde, vocês vão ter uma gema bem amareladazinha no caso de aves de postura. Certo? Então, é importante também que o urucu tem muito nas próximas escolas de campo, vocês aproveitarem também o urucu. Os equipamentos, né? Nós construímos o galpão, escolhemos o tipo de galinha, vamos criar a semi-intensiva, vamos fazer o corte ou postura e vamos aos equipamentos. Nos primeiros bebedouros, ele pode ser de pêndulo, com esse vermelhado que está aí na foto, de pressão, que é o mais caro, de calhas, de garrafa PET, de lata de garrafa PET com lata de doce, daquele cano, daquela calha de esgoto, que eu acho que ela é em torno de 5 metros a calha de esgoto, então é 10 polegadas, ela é barata, você corta ele, você divide em 2, corta no meio, você faz 4 calhas, que serve tanto para comedouro como para bebedouro. Então, a criatividade aí do produtor, ele vale bastante a pena, certo? Nós vamos ter que ter os bebedouros e os comedouros. A altura do bebedouro, de 10 a 15 centímetros do solo, certo? Você coloca um bebedouro em torno de 50 aves.
À medida que os animais forem crescendo, você vai subindo a altura do bebedouro e a altura do comedouro, para ele fazer exercício de estar esticando o pescoço para comer e para beber. Como também para ele não estar comendo e bebendo dentro do bebedouro, ciscando dentro do bebedouro, jogando as fezes dentro do bebedouro e dentro do comedouro. Então, à medida que eles forem crescendo, você vai subindo a cordazinha do bebedouro e do comedouro para facilitar o desenvolvimento dos animais. Comedouro pode ser bandeja, de 1 para 100 aves, tudo lá de 1 para 80. Certo? Aí uma foto aí feito da calha do esgoto, né? E vocês podem aproveitar o carrinho de mão, podem aproveitar latas, garrafa PET para fazer esses comedouros. Aí uma demonstra dar o bebedouro, o comedouro na altura do final do pescoço do frango, né? Então, o bebedouro está nessa sequência, né? Aí vocês fazem o seguinte, além do bebedouro, comedouro, vocês vão ter que colocar dentro também um poleirozinho, de alguns poleiros de altura normalmente de 40 a 60 centímetros do piso, numa largura de 5 centímetros, de cantos arredondados, para que a galinha tenha um conforto, o frango tenha um conforto de dormir no poleiro. A cada 10 dias, regular a altura do bebedouro e comedouro, né? Para um bebedouro, usa-se 2 comedouros. Ok? Esses comedouros e bebedouro vocês podem fazer adaptado aí na região. O importante é esse lance de estar subindo o bebedouro e o comedouro para facilitar o desenvolvimento das aves e economizar na questão da ração, na sanidade também da ração e da água. No caso de animais de postura, vocês vão ter que fazer os ninhos. No caso de postura, são aquelas raças para postura, que vocês devem adquirir os pintos fêmeos naquela raça, e vão ter que fazer esses ninhos. O ninho pode ser de madeira, pode ser de alvenaria, de eucatex. O projeto São José financiou algumas unidades de galinha caipira, as licitações para aquisição dos ninhos foram todos comprados de eucatex. Fica bem bonzinho, certo? É 30 por 30 por 30, altura, comprimento e largura, certo? Mais ou menos a 50 centímetros do solo, você coloca um ninho para quatro matrizes, ou seja, 4 galinhas. Então, se você tiver 100 matrizes, você vai ter que fazer 25 ninhos, né? Há um outro detalhe, a cama do ninho tem que ser diferente da cama do piso do aviário, porque senão a galinha se confunde e põe no chão, no piso, aí quebra o ovo, trinca o ovo fica também muito sujo. Então tem que ter esse detalhezinho de você fazer a cama do ninho diferente da cama do piso do aviário. No caso de uma diferença do manejo do corte para a postura, no frango de corte, 6, 7 horas da manhã, você vai soltar os animais machos de corte para o pasto, para de piquete. No caso de postura, você só vai liberar 10 horas, porque entre 5 horas da manhã e 9 horas é o período onde acontece o maior número de postura, certo? Então, para que a ave não vá por fora do ninho na área de pastejo, você mantém as aves presas, no caso de postura, até 10 horas. Esse círculo de proteção, quando vocês comprarem os pintos de um dia, vocês vão ter que fazer esse círculo de proteção, que é de compensado, papelão, eucatex ou duratex. E vão ter que ter uma lâmpada geradora de calor para aquecer os pintos à noite, certo? As aves, elas não têm o poder de regular a temperatura do corpo. Então, o maior índice de mortes de pintos de um dia é nas primeiras 24 horas, devido ao frio, principalmente ao frio, ou mais, um pouco menos ao calor, certo? Então, vocês vão fazer esse proteção à altura de 40 a 60 centímetros. Para 100 aves, vocês vão colocar 1,35 de diâmetro, 150 aves, 1,65, 200 aves, 1,90, com a lâmpada incandescente. Eu estou tendo dificuldade de comprar lâmpada incandescente.
porque ela está difícil no mercado, só tem lâmpada LED. Porque eu não quero usar o aquecedor, a lâmpada de proteção de gás, que fica mais caro. Então, para uma lâmpada incandescente, vocês vão retirar esse círculo com 15 dias, mas os primeiros 15 dias eles vão ter que ficar nesse círculo de proteção. Quando vocês verem que os pintos estão muito afastados da lâmpada, significa dizer que está quente demais. Então, é só subir a lâmpada que regula a temperatura. Sobe no fiozinho que ela vai ficar pendurada até essa altura aí de 40 a 60 centímetros. E se os pintos estiver muito junto, é porque está frio. Então, você baixa um pouco a lâmpada, aí você controla a temperatura. Essa apresentação, o Odaí vai mandar para vocês, para o e-mail de vocês. Vocês podem deixar os falam aí com a Janaína e o Everson, ele manda essa apresentação para vocês, porque tem esses números, né? Fica difícil de decorar, mas vocês vão levar essa apresentação. Eusébio, eu vou colocar o link com a apresentação para o senhor, viu? Vou colocar aqui no chat para eles pegarem, tá bom? Tá bom, ótimo, beleza. Galinha aí. Mas está sendo gravado também, Janaína? Está sim, doutor Amorim, está sendo gravado. Ok. Aquisição das aves. Para vocês adquirirem, se vocês forem adquirir essas aves, vocês vão ter que definir se é corte ou postura. É aquela história da mista vocês vão fazer, mas o rendimento não vai ser eficiente como você ter uma unidade de corte e uma unidade de postura. Você define se é corte ou postura, define qual é a raça e define os quantitativos. Os quantitativos vão ser definidos em relação ao tamanho do aviário, ou vice-versa. Se você vai querer criar 100 matrizes, você vai fazer o aviário para 100. Você vai fazer um aviário para 200 e começar com 100. Você não pode fazer o inverso, fazer um aviário de 100 e entrar com 200. Né? E 100, 10 metros quadrados, dá para criar 100 aves. Né? A nossa sugestão é adquirir os pintos sexados é um pouquinho mais caro, mas vem tudo macho ou tudo fêmea. E estabelecimento idôneo, conhecido e no mapa, porque vocês vão estar comprando produtos de qualidade e que já vem vacinado. Vocês vão fazer a outra vacina com 21 dias. Então, é importante que você defina se é corte ou postura e defina uma raça. Alimentação. Apesar da gente ter área de pastejo, é necessário que eles à noite, quando ao chegar do campo da área de pastejo, eles tenham disponível também um pouco de ração para eles, que pode ser aquelas alternativas, né? Ou pode ser a comprada, a ração feita, que eu vou mostrar quais são os tipos de ração que tem. Mas essa ração deve ser alimentada em local seco, limpo, arejado, de preferência no estrado, em cima de um palete, né? Se vocês forem comprar ração, compre ração para 30 dias. Nós temos a ração inicial, que é até os primeiros 30 dias. O crescimento é de 31 a 60 dias. A final, o A de engorda, é de até os 85 dias, quando ele é abatido. Quando chegar depois, no caso de postura, terminou o crescimento, vocês entram com ração de postura. O consumo diário de ração é de 70 a 120 gramas. Os frangos de corte, durante o processo produtivo dele, comem em torno de 9 quilos de ração durante os 85 dias. No caso de frango de postura, elas comem 164 quilos de ração durante o ciclo de postura, certo? E por dia, a alimentação é em torno de 120 a 150 gramas por dia. Então, vocês fazem 120, 150 gramas vezes 30, vocês comparem a ração inicial. Tem uma ração que o comércio vende chamado AC100. Ela é dada do primeiro dia até o 7º dia. Ela tem ração de crescimento, tem 22% de proteína. Essa tem um pouquinho mais de proteína, mas ela é bem mais cara. Eu não vi diferença, eu deixo de usar essa AC100 e entro logo com a inicial no primeiro dia. Não vi diferença nenhuma. E eu economizo dinheiro, porque essa AC100 é bastante carinha.
Frango de corte, vocês vão usar essa ração, né? Inicial, crescimento e engorda, e abater com 85 dias, suspender a água, a alimentação 24 horas antes do abate, deixar uma bacia para escorrer o sangue, suspender o frango abatido e deixar ele escorrer o sangue, que se ficar sangue vai dar um cheiro horrível no produto. Vocês vão adicionar em saco plástico e refrigerar. Eu vi o pessoal falando aí, estão criando suíno. Vocês podem pegar as vísceras, bota no tambor, ferve, cozinha bem cozido junto com fubá de milho e pode alimentar os suínos. Então, além da cama de frango para fazer o composto, no caso de corte, vocês teriam as vísceras que poderiam ser alimentadas os suínos, essas vísceras cozidas e adicionada farinha de trigo, né? Então, o manejo do corte do frango é esse. Fica no galpão à noite e é solta para 6 horas, 5 horas para o pastejo, retornando à tarde. Com 85 dias, está no ponto de abater. No caso de postura, né, vocês vão usar a ração inicial, crescimento e a de postura. E soltando para a área de pastejo para comer a alimentação alternativa a partir das 10 horas. Por aquela história da postura se efetivar entre 5 horas da manhã e 10 horas. A postura se estabiliza a partir do 6º mês. Aí, num plantel de 100 aves, você vai ter 80 ovos por dia. Se tiver abaixo disso, dê uma checada na ração, dê uma checada se tem alguma ave doente, né? E se você vê a ave arrupiada e tal, triste, sem querer comer, separa até ela se recuperar. A produção de ovos, né, a Isa Brown, a nova Gene Brown, eles produzem 250 a 280 ovos. A Embrapa 051 estão preconizando até 320 ovos por ano, viu? Hoje é o top de linha. Cuidar, no caso de postura, se vocês quiserem só não for produzir o próprio pinto, não tem necessidade do galo, né? Porque o ovo galado ele perde um pouco a validade. Por exemplo, o ovo galado ele tem, com a presença do galo, ele tem um período de validade de 7 dias e o ovo sem a presença do galo é 21, certo? O outro inconveniente, se vocês tiverem o ovo galado, quando a galinha põe, ela fica deitada em cima do ovo até pela manhã. Aumenta a temperatura, inicia-se o processo de divisão celular para a elaboração do pintinho novo. Quando for 10 horas, você vai tirar vai soltar ela para o pasto, aí parou o processo. Como já iniciou a divisão celular, esse ovo vai perder. E o chato é quando você vende uma bandeja com 24 ovos, se tiver um ovo ruim, o cliente diz assim, seus ovos estavam todos podres. Basta ter um para você perder um pouco do mercado. Então, se não for para a produção de pinto, não tem necessidade de ter macho para a postura. Não cai produção, não cai qualidade, é a mesma coisa, certo? Só as fêmeas. Deixar aves presas no galpão até entre 9 e 10 horas, né? Um ninho para 4 aves, coleta do ovo é diária, né? As matrizes saem para o pastejo, pega uma bandejazinha, faz a coleta dos ovos. Se tiver o ovo sujo, sempre vem o ovo com resto de fezes, com algumas manchas de sangue, você pode passar uma águazinha, uma esponja com água corrente, sem nada de detergente, só a esponjazinha. Se tiver trincado, você separa para o seu consumo, não mande para o mercado, certo? A pessoal da região, dessas palestras que a gente deu, um técnico da região de Viçosa, falou que até os ovos sujos eles não lavam, não vendem, deixa para o consumo da família, certo? Também pode ser feito, certo? Faço as bandejas com ovos da mesma cor e do mesmo tamanho. Fica visualmente muito interessante para quem vai comprar, do que você pegar uma bandeja com um ovo branco, um ovo amarelo, um ovo grande e um ovo pequeno. Procure uniformizar tanto no tamanho como na cor, que vai ficar bem interessante as bandejas.
esse manejo de postura, né? Coleta pelo menos 3 vezes ao dia. Quando eles saírem para o campo, pasteiro, você faz a primeira coleta. Vai ficar no ninho algumas aves retardatárias. Quando elas saírem, aí você volta lá e faz a coleta. E no finalzinho da tarde, por acaso, se houver necessidade, dá uma passada e vê se tem algum ovo no ninho. Não deixe ovo no ninho de um dia para o outro. Ó, não lavar os ovos trincados, aquela história de ficar em casa, né? Não, os ovos trincados para o consumo da família, né? Fazer bandeja com os ovos mais ou menos da mesma coisa, tamanho, e sempre limpar os ninhos também, certo? O piolho e pichilinga. Para você fazer um controle, das principais doenças, faça as seguintes prevenções: construir os aviários em locais isolados, distante de estrada e de outras criações. Adquirir somente árvore de boa procedência. Um alerta que eu dou para vocês: a gente às vezes costuma criar galinha, pato, ganso, tudo junto, capote, certo? O interessante é fazer separado. Galinha, seu teu aviário de galinha, o capote teu aviário de capote, porque o manejo e as rações são diferenciados, os hábitos alimentares, as doenças também são diferenciadas. Então, é bom não misturar, não fazer essa mistura como os produtores costumam fazer, de criar galinha com capote e com ganso, certo? Então, os aviários local. Outra coisa, os aviários devem ser um local sem muito barulho. E também, não precisa estar todo mundo da família entrando no aviário, certo? Causa estresse e causa também, pode levar doenças para as aves. Então, uma ou duas pessoas, uma mulher, um jovem, né, que ficam responsáveis para adentrar no aviário, fazer a limpeza, fazer a coleta dos ovos e ver, checar se tem alguma ave doente. Não evitem estar entrando muita gente no aviário, isso causa problemas. Vacinação. Muita bibliografia não apresenta calendário de vacinação, explicando que as vacinas deverão ocorrer de acordo com a necessidade na região, de acordo com o que aparecer de doença na região. Os pintos já vêm vacinados contra o Marek e o Newcastle, certo? O que é que eu fazia uma segunda vacinação de Newcastle com 21 dias, que é a gota no olho. Você compra a vacina. Como essas vacinas são produzidas para a granja, essa vacina do Newcastle, ela vinha o menor frasco que eu encontrava era de 7.000 doses, certo? Mas é bem baratinho. Barato, acho que não chega a R$10 as 7.000 doses. É um pozinho e um líquido diluente. Você mistura o pó no líquido, já vem um conta-gotazinha no vidro, você coloca uma gota no olho. É fácil vacinar, porque quando você coloca a gota azulado, você coloca no olho, o animal balança a cabeça, mela o pescoço, fica tudo azulado, você sabe que aquela ave já foi vacinada. Então, eu fazia só essa vacinação. Quando aparecia alguma coisa de boba na redondeza, eu vacinava, que é praticamente por 2 meses, que é a pé na asa, é um estiletezinho, você faz de arame mesmo, um estiletezinho em forma de V, assim, bota o arame dentro da vacina e arranha embaixo da asa da ave e está feita a vacinação. Essa tabela de vacinação, com os dias e o modo de aplicação, fica com vocês, que eu sei que não dá para decorar numa palestra dessa, tá certo? Outras coisas, evitar, para a prevenção de doenças, evitar o trânsito de pessoas, animais e veículos nas proximidades do galpão. Evitar a criação de diferentes espécies, galinha, pato, angola, no mesmo ambiente. Alojar somente aves da mesma espécie. Fornecer somente água e alimento de boa qualidade. Evite aproveitar a ração de um dia para o outro. Evite deixar a água parada, suja para o dia seguinte. Toda vida que eles forem para o piquete de alimentação, tem que jogar a ração na mela de compostagem, limpar os comedores, lavar os bebedouros, colocar água boa e uma ração boa para quando eles voltarem do pastejo, que pode ser a ração comprada, pode ser a ração feita na propriedade, né? E pode ser aquelas rações alternativas, né?
Fazer a higienização do galpão e dos equipamentos sempre que for introduzir um novo lote. Por exemplo, vender um lote, dá uma paradazinha, pelo menos 10 dias no galpão, faz uma limpeza, passa o cal, tira toda a cama do piso, bota cama nova, sabe? Lava todos os bebedouros e espera de 7 a 10 dias para colocar o novo lote, certo? Isso aqui funciona muito do de corte, né? Porque a cada 80 dias interessante que você pudesse vender o lote todo com os 80, 85 dias. Evitar superlotação. Eu estou com 15 aves, é para botar 10, eu vou botar as 15. Dá problema. Começa a dar estresse, começa a dar problema de canibalismo. Elas arrancam a pena e, tendo qualquer coisinha de sangue, as outras começam a bicar e ali no instante vira uma ferida enorme e termina matando a ave. Então, não façam superlotação. Se for 8, vocês usem 8. Se for 10, use o 10. Não ultrapasse desse limite que dá problema de alimentação e de canibalismo. Dê uma olhada aqui para combater rato, mosquito, mosca, né, que pode transmitir doença, como também o ursinho de pardal. Pode ter cuidado com o ninho, eles gostam de fazer os ninhos ali nas cumieiras. É interessante que dê uma retirada desses ninhos para evitar o aparecimento de doenças. Isolar em local distante das demais as aves que apresentarem triste, se alimentarem e procurar imediatamente a orientação do médico veterinário. Vê, está triste, toda arrupiada, separa do lote, bota no outro canto, para não contaminar o restante do lote. Se possível, queimar as aves mortas, ou então leva para a mesa de compostagem, lá ela vai se decompor, né? Evitar vazamento de água no interior do galpão, já que a umidade favorece o desenvolvimento de doenças. Pode ser coberto de palha, como eu falei, mas faça bem feitinho para não ter problema de vazamento de água, né? Vacinar a doença que recorre problema na região onde está sendo desenvolvida. Apareceu doença no vizinho, vê qual é a doença e inicia a vacinação de acordo com a orientação daquele calendário. Alguns sintomas, o Newcastle, que gosta muito de aparecer, é a famosa doença de Baralina. Ela bota o pé para trás, fica caminhando em círculo, e o bico sempre aberto, dá cambalhota para trás. Essa é a famosa Newcastle, que é aquela vacina feita, ela já vem vacinada, com 21 dias você faz uma vacina barata, facinho de fazer no olho. O resto, bronquite aparece muito, mas se você usar aqueles antibióticos, alho, limão, a babosa, o angico, o pau d'arco, o ferro, a pimenta malagueta, vai reduzir muito, certo? E tiver tudo limpinho. Dando todo limpinho o aviário, vai dar pouco problema de doença. Forma de aplicação no olho, aí perfurando a asa, certo? E só tem a da coriza, que é feito com uma seringazinha de 0,5 ml no músculo do peito, né? Proibido químico, sintético, hormônio de qualquer produto de origem de petróleo, certo? Hoje é praticamente impossível, até na granja convencional, ter uso de hormônio. Tem antibiótico 24 horas. Por que não tem? É porque eles reproduzem? Não, é porque como o hormônio é proibido e está sendo contrabandeado, ele chega muito caro, então não compensa usar. O ganho de peso não compensa o dinheiro investido. Então, hoje, praticamente não tem hormônio na convencional, mas tem um antibiótico 24 horas por dia na água de beber. Aí, quando for fazer aquele vazio, retirar todos os equipamentos, né? Retira a cama usada, escove as telas e as cortinas, né? Varra do lado de dentro, do lado de fora, né? São alguns cuidados da prevenção de doenças que a gente já viu, né? Limpar a lâmpada também, lavar o galpão. Isso aqui é quando a gente faz aquele vazio sanitário de 7 a 10 dias. Ok? Pisalar as paredes. E eu tenho mais ou menos isso. Agora a gente vai para os debates. Eu acho que a gente enriquece bastante com os debates. Lembrando para vocês, né, que a gente está à disposição para complementar isso. Nossos cursos são de 3 dias. A gente faz 2 dias de teórica, né, e um dia de totalmente prático, né? A gente costuma ir visitar os aviários, os produtores, seleciona 4, 5 produtores, e a gente vai adequar o que foi visto na parte teórica com o que eles estão fazendo, certo? Aí a gente tem os nossos cursos que a gente está à disposição de vocês, acabando a pandemia, né?
articula com os chefes, estamos às ordens, vamos para o debate. Seu Zilval, tem duas perguntas aqui no chat, eu vou ler, tá bom? Tá, joia. O Josimar Azevedo colocou assim, não entendi bem essa parte de 7 dias e 21 dias de ovo galado e não galado. Pronto. O prazo de validade do ovo galado são 7 dias, porque ele é um ovo fértil. E o sem o galo, como ele não é um ovo fértil, ele aguenta o tempo de prateleira, que os comerciantes chamam, né, até 21 dias sem apodrecer. No caso, com a presença do galo, com 7 dias ele já pode apodrecer, porque iniciou a divisão celular, com a galinha iniciando o aquecimento do ovo, né, que ela põe, ela fica em cima, e ela passa aquela noite em cima, aumentou a temperatura, começa a divisão celular. Aí aquele ovo vai apodrecer. Então, o ovo galado, que é um ovo fértil, que vai produzir um novo pinto, ele não tem um período de validade igual ao que não tem a presença do galo. Um é de 7 dias, ele já começa, com 7 dias ele já começa a apodrecer, e com o outro é quando vai até 21 dias. Respondida a pergunta. Agora a próxima é: gostaria de saber a causa de algumas galinhas botarem ovos azulados. Problema da falta de cálcio, né? Você vai acrescentar, para não comprar, você pode usar casca de ovo, como pode comprar também o calcário calcídico e acrescenta na ração, certo? Ovo azulado, ovo com a casca fina, ovo que quebra com facilidade, deficiência de cálcio, problema de alimentação. Outra pergunta é: a cama de palha de carnaúba triturada serve como cama do aviário? Serve, excelente, porque também vai facilitar muito a questão da compostagem, né? A palha de carnaúba é rica em silício, né? Que é um micronutriente indutor de crescimento natural. Aí, se você tem uma compostagem feita com presença da palha de carnaúba, vai enriquecer muito o seu composto. Uhum. Glauder Vani, gostaria de saber sobre a comercialização da produção. Bom, a comercialização. No caso de ovos, eu encontrei, assim, bem prático, vocês, eu encontrei mais facilidade na postura do que no corte, certo? Na postura eu pegava as bandejas, como a minha criação ali perto de Paraipaba, eu passava na entrada de Paraipaba, naquelas barraquinhas onde os turistas passam, era uma briga, chegava, só era entregar as bandejas. Como também no Proed, que eu moro em Fortaleza, os vizinhos tudo já ficavam esperando quando eu chegasse de lá com as bandejas de ovos caipira. Então, a comercialização de ovos eu achei bem interessante. E no caso de corte, eu vou ter que ter um freezer, vou ter que ter uma pessoa para abater, vou ter que ter aquela maquinazinha para fazer botar o saco plástico e a maquinazinha para fechar o saco plástico, né? E se eu não conseguir vender tudo, eu vou ter que gastar energia com eles no freezer. Então, no caso de postura, essa é melhor. Mas os ovos são vendidos com facilidade. Hoje está 70 centavos aqui na nossa região de Itapoca, está 70 centavos a unidade. Tem regiões aí que está 90 centavos, né? Para que está 70 centavos. E o quilo do frango, se for vendido, você pode vender a unidade. 30, geralmente eles vendem a unidade 35, pode vender no peso. O peso é em torno de 17 a 18 reais o quilo. Tem uma possibilidade, no caso de ovos, do PA e PENAI. No caso do abratido, tem dificuldade por causa da questão do selo. Tem que ter pelo menos o selo de inspeção municipal para você poder vender o PA ou o PAA, né? E hoje a gente já, como extensionista, a gente já está orientando que o produtor procure outros meios de comercialização. Não fique agarrado só o PA, o P e o PENAI, porque essas políticas públicas elas têm um volume de comercialização um pouco limitado. Então, é interessante que ele arranje comercialização independente do PA e PENAI. No caso de comunidades, é interessante, por exemplo, se vai ter 4, 5 pessoas que vão criar, se reúna e faça uma produção programada. Por exemplo, for 5 pessoas, 3 para a produção de ovos, 2 para a produção de frango de corte. Porque se for todo mundo com atividade só,
pode engarrafar o mercado. Então, é interessante esse debate na comunidade para vocês se organizar. Como também vocês podem contar com a apoio do extensionista da Emates para fazer. Eu sei que o pessoal tem muitos zootecnistas, muito agrônomo, muito técnico agrícola, muito bom, mas se precisar do apoio para fazer o escalonamento de produção programada. Por exemplo, em produção programada, com 85 dias vocês estão abatendo. Então, vai ter que ter um lote com 60 dias e um lote com um dia. Você vai ter que ter os 3 lotes, o inicial, o crescimento e o engorda. Tirou o de engorda, o de crescimento passa para engorda, o inicial passa para crescimento e vem um inicial. Essa é a produção programada, porque fica muito ruim o mercado, o cara chegar e você não ter, você abateu os 80, abateu aí 100 e não tem, na semana seguinte você não tem mais para bater, porque a que está próxima está só com 60 dias. Então é bom também ver, no caso de uma escala melhorzinha, ter essa produção programada. Eu não sei se... tem outra pergunta. Sim, vocês escreveram no chat as perguntas, mas podem levantar a mão, abrir o microfone da próxima vez que quiser falar. Não precisa ficar escrevendo no chat, não. Mas eu vou ler aqui. Gostaria que falasse um pouco mais sobre a aplicação do antibiótico, início da aplicação, frequência da aplicação, período de interrupção e os riscos de excesso do antibiótico. Eu não aconselho a usar de forma alguma antibiótico, certo? Nenhuma, né, as acriações para que a gente preconiza de agroecológica não vai ter antibiótico. Nós vamos usar o alho, o limão, a pimenta, o pau-ferro como preventivo. Se a gente tiver todos os cuidados de higiene e fazer a limpeza dos bebedouros, dos comedouros, o cuidado de não ter ração mofada, de não deixar a ração por outro dia, usar esses naturais, como o limão, o alho, não vamos ter antibiótico. A gente não usar antibiótico. No caso de usar antibiótico, para uma coriza, vai ser não é preventivo, não compensa fazer preventivo. Na granja usa porque lá são 50 mil aves. Se uma adoecer de bactéria, a água é comum, todas as 50 mil vão morrer todos juntos, certo? Então, por isso que eles usam antibiótico. No nosso caso, os nossos comedouros são praticamente individualizados, nós não vamos ter problema de antibiótico. Não se aconselha usar antibiótico nas nossas criações de caipira. Pergunta: necessariamente o piso do aviário tem que ser de cimento? Não necessariamente. O recomendado é que fosse de aquele piso morto, porque vai facilitar a limpeza e vai facilitar você tirar a cama de frango para compostagem. Se for de piso de barro, né, o piso comum, você vai levar areia para a compostagem, né? Aí vai depreciar um pouco o produto. O ideal é que seja um piso morto, certo? Um pouquinho de piso morto, um pouquinho de cimento, para você pegar a cama, utilizar na compostagem. Não pode deixar de fazer a compostagem, porque vocês vão ter prejuízo. E geralmente quem tem galinha tem uma horta, tem um plantio de mandioca, tem um plantio de feijão, tem um plantio de milho, tem um pé de bananeira. Vai aproveitar o composto, que está de graça, que é um subproduto da avicultura, para reforçar a produção desses produtos. Deram uma sugestão aqui de um novo curso, formulação de ração, tanto para corte como para postura. Deixa eu falar a questão da formulação de ração. Tem as tabelas de formulação de ração, tem algumas tabelas, coeficiente de piso, que o pessoal zootecnista usa muito, só que eu acho o seguinte, numa criação de 100 a 200 aves, para você formular a sua ração, você vai ter que comprar todos os produtos. Você não vai ter a soja, você não vai ter todo o milho, né? Você vai ter que comprar fora. Você vai ter que ter uma balança para você pesar os ingredientes. Você vai ter que respeitar as proporções, 76% de um, 28% do outro, certo? Então, para a agricultura familiar, eu acho um pouco complicado a elaboração dessa ração, além também de ver se compensa pagar uma pessoa para fazer a ração quando você tem poucas aves. Quando você tem um número maior de aves, talvez seja melhor fazer essa ração.
Por isso que como os cursos são totalmente direcionados para a agricultura familiar, eu não falo muito de formular ração de propriedade, certo? Se for necessariamente pegar uns produtores de um nível melhor financeiramente, a gente pode marcar um curso desse de só formulação de ração. Próxima pergunta. Qual o diâmetro ideal da tela e a altura do pé direito do galpão? Professor Rosenberg está perguntando. O alto, 1,5 m, 1,5 m mais o ideal seria até 1,5 m dessa tela. Você faz uma muretazinha de 70 centímetros, o resto você sobe com tela de arame ou tela essa que é utilizada para dengue. A perda de pena pode ser sinal de deficiência nutricional? Pode, também deficiência de cálcio. Certo. A pena pode ser também, pode ver se não está tendo canibalismo, se não está tendo superlotação. Se não tiver superlotação, pode ser deficiência de cálcio, a pena esteja caindo por falta de cálcio. A próxima pergunta, a Embrapa 051 é uma boa alternativa para a criação mais rústica? Foi a do Marcos Antônio. O top de linha de galinha caipira poedeira é a Embrapa 051, certo? Ela é a superprodução, tem um porte bom, depois que ela acessa a produção, ela pode ser vendida como um frango caipira, que ela tem um peso bom. É a última palavra em termos de qualidade, é a Embrapa 051. Palavras de postura. Terminou. A área de pasteio pode ser próxima a outros animais? A pergunta da Edviges. Pode ser do outro lado da cerca, pode ter os animais, mas dentro da área de pastejo deve estar só as aves. Tem que ter uma cercazinha, uma telazinha protegendo a área de pastejo. Vocês podem que eu até esqueci de fazer os piquetezinhos. Por exemplo, se você tem 50 metros, você pode dividir em 3 piquetes, 25, 20 e 10, ou 10, 20, 10, 20, 20. Bota uma telazinha, ela come um mês aqui, come um mês no outro. Quando ela voltar, na terceira volta para o inicial, já tem crescido a vegetação para ela se alimentar. Pode ter os outros animais. Um sistema agro-silvo pastoril, né? Pode ter a agricultura, pode ter no SAF, né? O sistema agroflorestal. Você pode ter carneiro, ovelha e pode ter os frangos, né? E pode ter a agricultura normal, né? Aí você faz um sistema agro-silvo pastoril. Mas não pode os outros animais, o carneiro, o não pode estar se alimentando na área destinada às aves. Próxima pergunta, do Jardel. Existe um problema muito grande que é o consumo de ovos pelas galinhas, mesmo após o balanceado ração para o cálcio e proteína. Às vezes elas continuam a comer. Por que isso acontece? O que a gente sabe dos ovos é deficiência de cálcio. As aves sentem necessidade de comer a casca para suprir a necessidade. É problema de racionamento. Uma outra coisa que resolve também esse problema, além do calcário calcítico, é 100 gramas de sal comum, que também resolve dar uma aliviada boa na questão do cálcio. Próxima pergunta. Não sei se seria a pergunta do chat. Seu Zé, você terminou de responder? Terminei. Pronto. Gostaria de saber por que existem aqueles ovos de dupla gema e se estes podem nascer pinto deles. Pergunta do José. É um caso comum, né? A geminilidade, tanto acontece nos animais, nas ovelhas, acontece na espécie humana, como acontece na galinha. É difícil os 2 pintos. Geralmente só um não nasce, um não cresce, fica só um. Né? A geminilidade pode ocorrer. Isso depende também muito da raça. Tem raças que são muito propensas à produção de 2 gemas. Mais alguém? A próxima pergunta. Gostaria que falasse um pouco sobre as raspas de mandioca como alternativa alimentar.
Pronto. É, Você é espetacular a raspa de mandioca. O cuidado, não dê só a raspa de mandioca. Você dando só a raspa da mandioca, a carne pode ficar um pouco esbranquiçada, como também a gema do ovo. Existe uma alternativa muito boa, que é juntar com a moringa. Você, na área de partilha, você faz um potinho de moringa, quando ela estiver acima de mais ou menos 1,5 m, você dá uma paudada, pega só as folhas, dá uma fenada, e você pega a mandioca e tritura a mandioca, deixa 24 horas no sol, e você mistura na proporção de 3 quilos de mandioca para 1 quilo de moringa. Você tem uma ração muito boa, tanto a questão do amido como a questão da proteína da moringa. É muito bom. Evite dar só a raspa de mandioca, que vai clarear. Um outro detalhe que também, aproveitando, é o pessoal do Maceió e o pessoal do caju. O caju também pode ser utilizado. Não use muito caju na alimentação das aves, por causa da questão do tanino, da dificuldade de digestão por causa do tanino. Então, use balanceado, use pouco caju e mistura com alguma outra graminha, com feijão de porco, com andu, mas vocês podem usar também o caju. E ainda pode também dar uma fenada no pseudocaule, né, que vocês aproveitam melhor. Ela com um teor de umidade um pouco mais baixo, também é bom para as aves, o caju. E a raspa de mandioca é fenomenal, é muito boa. Agora, cuidado para não dar só ela ou demais, porque pode branquiçar a carne ou a gema do ovo. Próxima pergunta. Podemos utilizar a palma forrageira como alimentação alternativa para aves? Podemos. Deixa eu ver se eu tenho. Ó, eu tenho a palma triturada e fenada, certo? Eu vou passar uma outra formulação de ração. Ó, raiz de mandioca, a leucena, as folhas secas trituradas, algaroba, folha triturada, seca, certo? 250 gramas de sal mineral. Então, se você pudesse fazer leucena, raiz de mandioca, algaroba e a palma, com 200 gramas de sal, beleza. Isso tudo triturado e seco, certo? Um pouco de 24 a 48 horas de sol. A palma é uma beleza também para a ração das aves. Tritura, deixa fenar um pouquinho, 24 a 48 horas, e mistura com a algaroba, com a raspa de mandioca, e bota 200 gramas de sal, dá uma ração beleza. Próxima pergunta. Sabemos que existem em determinadas épocas uma coisa chamada epidemia, morte de várias aves em curto período de tempo. O que você tem nesses casos? Quando você tem aquele calendário de vacinação, que muitos veterinários dizem que a gente só deve utilizar quando aparecer doença na região. Quando aparecem essas doenças, aí você identifica a doença e você faz a vacinação do seu lote de acordo com aquele calendário de vacinação que a gente distribuiu, certo? Geralmente a vacina vai ser no olho, 90% são no olho, a outra da boba é na asa, debaixo da asa, arranhando mesmo a asa, é um estilete que você faz em casa, embebe na vacina e passa na asa, e tem uma outra que é uma injeçãozinha no peito de 0,5 ml. Então, apareceu doença no vizinho, identificou a doença, faz a vacinação. Para você não estar vacinando para tudo, alguns veterinários orientam isso. Não, só vacine se tiver a pandemia na área. Mais uma. Próxima pergunta. Quais as gramíneas mais indicadas para pastejo de aves, postura e corte? O tifo, o braquiária, o capim-elefante, beleza. E essas gramíneas aí nativas que aparecem, na região ali de Itapora, tem uma plantazinha, uma folha de feijão, ela é estolada, ela tem as nervurazinhas. Lá na região chama Maria Mole. Eu sei que os frangos dão de pau nessa, acho que é uma leguminosa. Lá eles chamam Maria Mole. Eu não sei, geralmente varia nome de região para região, mas toda gramínea, todo vegetal é passível de alimentação.
Pronto. O seu Josimar, ele sempre está perguntando aqui, ele fez várias perguntas. Ele disse que eu pulei uma pergunta sobre essa que ele tá fazendo, essa Marianinha aqui é muito boa. Ele disse que eu pulei uma pergunta sobre a folha da bananeira. Seu Josimar, se eu quiser falar, você pode falar, abrir seu microfone, viu? Josimar. Seu Josimar. Oi, tá me ouvindo? Faça sua pergunta aí da bananeira. Não, é porque a pergunta acima, que se a folha da bananeira serve para alimentar as aves. Que é uma pergunta acima de uma pessoa. Pronto, a folha da bananeira serve para alimentar as aves e o pseudocálio é um excelente vermífugo. Você tritura o pseudocálio, pedaço tipo, que a gente chama tipo telha, diminui o tamanho deles, ele é excelente como vermífugo. O próprio pseudocálio da bananeira e a folha da bananeira também é muito boa para alimentação. Eu tinha esquecido até desse vermífugo, mas é um vermífugo natural muito potente, o pseudocálio da bananeira. Aproveitando a vez que eu ainda estou, é o seguinte, em relação a esse negócio da epidemia aí, é porque em muitas situações, por exemplo, quando ocorre a epidemia, as galinhas morrem praticamente tudo de uma vez, já vi acontecer. O que fazer, por exemplo, as primeiras que começarem a morrer, é bom separar as sadias das vivas? Separa as aves doentes, separa as aves doentes e inicia imediatamente a vacinação das que estão boas. As doentes você separa e vai dar alimentação reforçada fora do aviário, certo? Depois que está doente também não adianta dar vacina não, porque aí você está duplicando a carga viral. Essa transmissão é o quê? Mais pela água ou é... É mais pela água e pela ração amorfada. Ah, tá certo. Obrigado. A próxima pergunta do seu Luiz é: como podemos fazer o aproveitamento das penas no abate dos frangos? Não, das penas, na compostagem, certo? Vai para a mesa de compostagem. Deixa eu dizer que a pena tem muita proteína, certo? Ela vai demorar a se decompor, mas você pode usar lá. Como você pode também usar um pouco na cama do aviário. Fazer uma mistura de 80% de raspa de madeira e 20% de pena. Pronto, a próxima pergunta é: na utilização do sorgo gramíneo na ração avícola, tem alguma recomendação específica? Não. Só o sorgo tem que ser, é aquela história, tem que misturar com milho, né? Ou então, se ele substituir o milho, você vai ter que usar raspa de mandioca. Não é interessante dar o sorgo só, porque ele tem uma enzima que dificulta um pouco a digestão. Então, o sorgo tem que ir misturado com alguma outra coisa. Só ele misturado, ele só dá um pouco de indigestão. Soma isso uma raspa de mandioca. Uma pessoa perguntou aqui também: pode ser usada a planta marianinha, mas não continua a pergunta. Pode, essa Francisco Rosenberg. A marianinha e a cunhã também são excelentes, que eu esqueci da cunhã. A cunhã é uma gramínea, a cunhã é uma leguminosa, é muito boa, tem 17% de proteína. E essa marianinha, na região de Itapoca, o pessoal usa muito. Eu acho Falou que essa marianinha para a área de pastel. É a cunhã. Pronto. Perguntaram aqui se vai ser compartilhada a formulação das rações. Vai. Por cada medida que a gente na apresentação, na hora que eu fizer essas, eu passo, pode aí repassar, botar no link para vocês. Certo. Pode ser usada a cunhã para alimentar as aves, penada ou pastejo? A cunhã é espetacular, são 17% de proteína. Você pode usar uma área de pastejo, fazer uma áreazinha de cunhã espetacular. Eu terminei a leitura aqui do chat. Agora, quem levantou a mão aqui foi o Luiz, né? Luiz, pode abrir o teu microfone e falar, tá bom? Eu queria que vocês também fizessem uma avaliação. Foi bom, se foi ruim, o que é que está faltando para a gente dar uma melhorada. Luiz, está me ouvindo? O rapaz do seu e-mail, viu?
Alguém mais quer falar? Porque o Luiz, eu acho que parou aqui. Tem o Salles Se também. foi eu, foi sem querer, viu? Foi, tá, desculpa. Seu Salles, você quer falar? Ligue seu microfone. Salles. Pessoal, o que é que vocês acharam da palestra? Está faltando alguma coisa? O que é que está bom? O que é que precisa melhorar? Alguém quiser fazer esse comentário, a gente vai melhorando as palestras. Bom dia. Eu queria saber se só a área de pastejo, o senhor disse que a carne ela ganha sabor com o verde, né? Isso. Queria saber se só a área de pastejo vai dar esse sabor na carne. Vai. Ou eu preciso complementar, preciso complementar com alguns legumes ou hortaliças. Não. Tudo que você fizer de alimentação alternativa, você vai fazer na área de pastejo. A área de pastejo, ela ciscar, ela tem uma qualidade de vida, né? Andando livre, solta, sem ter luz em cima dela, só a luz solar e comendo o pasto verde. Só do pastejo você vai dar uma excelente qualidade à carne e com uma excelente qualidade no ovo. Não precisa mais complementar com outros. Tudo que você tiver que dar de gramínea, de vegetais, dê na área de pastejo. Uma recomendação. Se você for levar para de pastejo, de mandioca, ou a moringa triturada, bote numa bandeja, não bote no chão, certo? Bote numa bandeja, mesmo tendo área de pastagem, com as gramíneas, com o tifo, bote o que você levar para lá que não estiver dentro da área de pastejo, bote numa bandeja. Certo, obrigado. Flávio vai querer falar agora, Flávio? Lembrando que se não tiver área de pastejo, vocês vão gastar de 75% a 80% a mais com a suplementação de ração. Pode falar, Flávio. Bom dia. Jardel, o Flávio estava na frente. Então. O próximo, tá bom? Então, assim, o Zival pediu para a gente dar alguma sugestão, avaliação. Eu acho que, primeiro, assim, falar da nossa experiência lá na nossa escola, lá no assentamento Maceió, em Itapipoca, a gente já fez duas experiências, né? Como é que poderia? 2 estoques, né? A gente investiu 2 vezes. 2 lotes. Experiência, exatamente. Primeiro que a escola iniciou com a experiência das racinhas caipira, né? Que foram doadas pelos próprios estudantes. E, posteriormente, a escola, nós fizemos a experiência de ensaio com esses pintos, né? Que a gente compra e vai dando uma ração e vai colocando eles para pastar. E como a gente tem muita coisas verdes, né? Restos de hortaliças da mandala, a gente sempre foi nutrindo essas aves, né, e colocando sempre elas numa circunferência de uns 10 metros para estar circulando diariamente, entendeu? Mas a minha grande questão que eu vejo na avaliação da sua palestra, eu primeiro acho que saudar, assim, dar os parabéns, foi espetacular para todos. Acredito que devemos, sim, investir, aprimorar cada vez mais nesse quesito da manipulação da ração, tá certo? Já que é um dos itens que precisa... mais, né? E precisa de controle, né? Bastante domínio, cuidado, né? Nesse manejo, nesse preparo, inclusive, né? E pensar nessa possibilidade. O Zival fez um comentário acerca de possível dificuldade em relação a ter volume, né? Para processar, né? E fazer a manipulação, mas acredito que numa ação em rede e articulada na própria região, por exemplo, onde tem as nossas escolas, é possível, sim, desenvolver essa ração, porque ela pode ser, inclusive, um incremento para os quintais produtivos das famílias, né? Mesmo que a família
não esteja num sistema mais de intensidade com manejo, mas todas as famílias têm ali suas poucas galinhas caipiras que ficam ali soltas ao tempo. E se a gente tem uma possibilidade de incremento com uma ração a um baixo custo, onde esses insumos, né, estão ali no quintal, né, estão ali no cercado, muitos desses produtos naturais estão na própria natureza, né, estão na área do assentamento, na área da comunidade. Eu acho que é um dos aspectos fundamental para alavancar e impulsionar, né, essa atividade no sentido de melhoramento para a obtenção de um bom rendimento, né, para as famílias, né, nas comunidades. É mais essa provocação assim, no sentido de que a gente possa ter esse olhar mais atento, porque isso pode contribuir muito com a geração de renda. Beleza. Flávio, te complementar, dizer, na região de Itapoca, né, aqueles municípios ali do meio norte têm um potencial muito grande por conta que está em fase final de conclusão o abatedouro para aves caipira, né, que a capacidade deles é 5.000 aves por hora, né? Então, é um nicho muito interessante. E o que você colocou da ração é fundamental, porque se você, além de você estar comprando ração da qualidade duvidosa, que ninguém sabe se tem os teores de proteínas definidos pelo Ministério, qual é a qualidade duvidosa, o material empregado, esse milho, geralmente, com certeza vai ser transgênico, a soja com certeza vai ser transgênico. Então, o que a gente puder ter essa ração construída na própria comunidade, aí onde entraria aquele processo da participação das pessoas, e inclusive fazendo aquela história da produção programada. E a produção programada estaria embutido também quem vai plantar, quem que vai fornecer o quê, né? Aí você só em termos de, além da qualidade que é incomparável, a redução desses custos é em torno de 80%, né? Então é super interessante que a autonomia da agricultura familiar é fundamental. O que tem prejudicado que alguns ideólogos induzem que a agricultura familiar se adequa a algum negócio para ganhar dinheiro, mas o que a gente está acontecendo é que quando a gente se insere, a agricultura familiar se insere no agronegócio, ela se insere de forma subordinada, dependendo do empresário. Aí não tem futuro. Nós teremos que ter a independência da agricultura familiar, né? E a gente já avançou muito nisso, mas ainda precisa conseguir bem mais coisas. Uma coisa que eu pego, se vocês tiverem eu estou atrás, de custo de produção, eu quero fazer uns custos de produção para os aviários feitos quando eu comecei a criação, o meu aviário era feito de vara de marmeleiro debaixo de um pé de cajueiro, certo? Os primeiros 100 lotes que eu fiz, né? Eu queria pegar uns orçamentos desse tipo, de um orçamento desse feito de vara de marmeleiro coberto com palha de coqueiro, até chegar todo no cimento, para a gente ver esses custos de produção, e aí você fazer a adequação de acordo com a realidade da agricultura familiar. Se vocês tiverem algum desses orçamentos, quiserem enviar para o meu e-mail, depois eu vou montar esses custos de produção junto também com a questão das rações. Mais alguém? Próximo é o Jardel. Isso. Bom dia, professor Oswaldo. Parabenizar, né, pela palestra, muito interessante. Obrigado. E também parabenizar a turma aí da SEDUC, que proporciona esse momento de interação, né, entre a gente. Eu acho muito importante nesse momento, né, onde está todo mundo preocupado com essa situação, a gente ter esse momento de construção de conhecimento também, né? Mesmo dessa forma virtual, mas que também muito proveitosa. Professor, eu tenho uma pergunta que é a respeito ao mercado. A gente hoje tem a produção de ovo caipira mesmo, aquela da galinha SRD, que muito valorizada pelas pessoas.
e tem a produção do ovo caipira dessas galinhas de raça. A minha preocupação é, será que um dia essa valorização dos ovos caipira, dessas galinhas de raça, elas vão ficar distinta da galinha caipira realmente SRD? Porque eu percebo que as pessoas já estão percebendo que tem essa diferença entre a galinha caipira mesmo, que um ovo é azul, outro é amarelo, outro é maior, outro é branco, e aquele ovo padronizado, que é amarelinho, dessas galinhas de raça. Então, eu acredito que, assim, a população ela abriu o olho para entender que existe essa diferença, e a minha preocupação é que esses ovos caipiras dessas galinhas de raça venham se equiparar ao ovo de granja em vez de o ovo caipira. O senhor percebe isso também ou não? Jardel, muito interessante a tua pergunta. É o seguinte, esse ovo, porque o que define se ele é caipira é o manejo, certo? Ele é o manejo. 90% da definição da qualidade do ovo é a questão do manejo, né? Vocês sabem do convencional, que é 24 horas comendo, 24 horas de luz, não se mexe para canto nenhum, né? Ela é presa dentro da gaiola, né? Aí, o que define isso aí? O que melhora na questão do ovo da galinha de raça, em comparação com as sem raça definida, a SRD, é a questão da produtividade, certo? Porque eu tenho, no mesmo tempo, com a mesma mão de obra, eu tenho uma produção maior com a mesma qualidade da outra, certo? Então, acho que hoje a gente tem escassez de mão de obra na zona rural. Nós temos um desemprego muito grande das mulheres e dos jovens, que terminam o segundo grau e ficam sem saber o que fazer, né? Então, a gente vai ter que aliar a questão do aumento de produção para que o rendimento dele seja compatível, né, com o mercado. A gente não pode usar, por exemplo, no caso do galinha caipira, ficar só na ração, né? Ficar só na ração balanceada, ficar com a galinha presa. Nós temos que dar essa qualidade de vida a ela para que o ovo seja bastante saudável. Eu acho que nós vamos ganhar o mercado pela questão do saudável, né? Hoje todo mundo está procurando produtos orgânicos, produtos sem agrotóxico, produtos sem hormônio, produtos sem antibiótico. E essa nossa criação, ela oferece tudo isso. Agora, assim, o que eu vi é que a questão do visual é muito importante para o cliente. Se eu pego uma bandeja com ovo sujo, com ovo trincado, com um ovo de um tamanho, outro do outro, eu vou perder com certeza aquele cliente, porque o visual é que chama muita atenção. São os ovos de excelente qualidade, tanto da SRD como da de raça, só que em termos financeiros, você usando a mesma mão de obra, a mesma tecnologia, toda dentro do sistema agroecológico, você vai ter uma produção e um rendimento para a sua família melhor. Infelizmente, nós estamos numa briga de mercado. Se a gente não se adequar a esse mercado, aí a gente vai ficar fora. Se eu levar uma bandeja de ovos bem miudinho, de cor diferente, eu levar uma de ovos do mesmo tamanho, da mesma cor, vai vender essa outra bandeja. Com certeza. Mais alguma pergunta, gente? Todo mundo satisfeito? Só para dar retorno aí ao Zilval, né? Muita gente. O seu Antônio Carlos quer falar, ó, seu Antônio Carlos. Dando retorno aí para o Zilval sobre a palestra, o professor está colocando muito no chat que gostou muito da palestra, a palestra foi excelente, certo? Você pode te dar retorno, Zilval. Tá, joia. Cristina, eu tô disponível, viu, na SEDUCA, eu achei super interessante essa oportunidade. Abre o microfone do seu Antônio Carlos. Vou abrir. O Antônio Carlos, depois quer falar? Vamos lá, então. Não estou conseguindo, Antônio Carlos. Tu consegue abrir aí? Pronto, certo. Gilval, bom dia. Bom dia. E só voltar de novo
em relação à questão da área de pasteio, entendeu? Eu queria saber, em relação à questão do comprimento, né? Qual o comprimento ideal seria para a quantidade de 100 aves, né? Isso no pasteio. O parâmetro, que o tamanho, largura, a gente não pode ser de qualquer jeito. O que a gente define é a área total. A área total tem que ser de 2 a 3 metros quadrados. Se eu tenho 100 aves, eu preciso de 300 metros quadrados na área de pastejo. É isso a conta? Certo? Independente da largura ou do comprimento. Ok, João. É uma ave entre 2 a 3 metros de pastejo para uma ave adulta. Ok. Pronto, Tem uma pergunta aqui no chat também. Pode falar, Santônio. Não, era essa dúvida que eu estava tendo, né, em relação à questão do comprimento da área, né? É a área em termos de metro quadrado. Aí você essa percentual de um animal para 2 a 3 metros de área de pastejo. É sobre o tempo de refrigeração dos ovos, galado e não galado. A pergunta do Josimar. Eu tive o problema, mesmo eu refrigerando os ovos galados, eu tinha problema de reclamação de ovos podres, e a gente viu que estava. Então, eu acho que o máximo que talvez a gente ganhe aí uns 3 dias, de 3 a 4 dias na questão da viabilidade dele, né? Agora, só assim, se eu for botar na geladeira, ele já perdeu o poder de produzir o pinto. Então, é mais fácil eu tirar o galo do que pagar a energia daquela. Aí eu não preciso botar na geladeira, certo? Mas não teve muita alteração, não. Com 10 dias, 11 dias, eles estavam dando problema de ficar inadequado para o consumo. Uma pessoa que veio para falar aqui é a Patrícia Neto. Patrícia. Você pode ligar o microfone e falar, Patrícia. Estão me ouvindo? Sim. Está ouvindo. Bom dia, né? Eu sou Patrícia. Atualmente estou na SEDUC, na assessoria da educação do campo, né? E na nossa equipe a gente tem a Cristina, que fez essa articulação, né, com a EMATES, e nós tivemos a oportunidade de ter a palestra hoje com o Zinval, né? Então, queria agradecer a disponibilidade, né? Agradecer também o apoio do Odair, que fez toda essa questão do convite para a gente estar compartilhando com as nossas escolas, né? E esperar que a gente tenha novas parcerias, né? Nesse momento agora de isolamento, mas também no período pós-pandemia, onde a gente possa estar articulando, né, com a EMATES, e quem sabe aí fazendo novos cursos ou até mesmo visitas às nossas escolas, né, para que a gente possa estar conhecendo mais o trabalho desenvolvido e como nós temos aí os professores técnicos, que eles possam estar sendo cada vez mais qualificados para estar trabalhando junto às escolas e à comunidade, tanto das escolas localizadas em áreas de assentamento, né, que atualmente nós temos 10, como a nossa EFA, que é a Escola Família Agrícola que a gente tem da rede, que é a EFA de Poeiras, Padre Eliésio dos Santos, como também as EFAs que nós temos parcerias. Hoje a gente tem aqui, participando da formação, o Jardel, né, que representa a EFA Dom Fragoso, né? Então, espero que esse momento seja o primeiro de muitos que a gente possa estar realizando, né, fortalecendo essa parceria com a EMATES. Então, eu tenho aqui só essa fala de agradecimento. Tá? Obrigada. Prazer, Patrícia. A Cristina tinha falado de você, né, que você estava até de férias, né? Isso. Para você, posso afirmar isso em nome da empresa, né? Nós estamos disponíveis, né, a estreitar cada vez mais essa parceria. Da minha parte, disponível na questão da agroecológica orgânica, né, do coco, também eu tenho uma experiência
trabalhei 11 anos só com a cultura do coco, então a de Itarema e o pessoal aí do coco. Caipira. Passando a pandemia, nós estamos disponíveis para estreitar essa cooperação, certo? Basta ter um contato com o Cláudio Matoso, que é meu gerente, né, que é o gerente de apoio técnico, com o doutor Itamar, o doutor Amorim, o Inácio, que a gente está, depois da pandemia, nós estamos disponíveis até para acompanhar, junto com os técnicos de vocês, algum desses projetos, fazer essa troca de conhecimento, que ela é muito importante. Tá, ok. Muito obrigada. Josival, a dona Cristina quer falar, viu? Vou passar para ela. Bom dia a todos e a todas, né? As minhas palavras é de agradecimento. Queria dizer que esse momento formativo foi muito importante para os nossos técnicos. Queria agradecer também ao Elvio, Janaína e Odaí, que fez toda essa articulação conosco. Queria agradecer também à diretoria executiva, né? Inclusive, eu vi que o presidente da Emates participou no momento inicial, ele participou. Agradecer ao Cláudio Matoso, que foi muito disponível conosco, inclusive oferecendo outros cursos para os nossos técnicos, e dizer que é uma oportunidade de fortalecer a parceria, né, da SEDUC com a Emates. E também queria convidar a vocês, da Emates, para conhecer nossas escolas, né? Eu acho que o Gilvar até me falou que já esteve na escola de Nazaré e na escola de Itarema. Lá de Itarema. Né? Ele já conhecia essas duas escolas. Flávio. Já conhece a nossa proposta. A primeira coordenadora foi a Silene, depois entrou o Flávio, né? Lá da Nazaré, né? Pois é, e agradecer a oportunidade, viu? Acredito que todos gostaram, eu gostei demais, me atualizei, e eu acho que isso é importante. Tá, bom dia a todos. Tá, obrigado. Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria só agradecer a todos, espero ter contribuído, né? E quando fica à disposição para outros no chat aí, pode fazer as perguntas que a gente é encaminhada para a gente e a gente está respondendo. Então, a gente encerra por aqui, né? Exato, beleza. Tchau, gente. Bom dia para vocês, viu? Até a próxima, se tiver alguma outra reunião. Tchau. Até sexta-feira. Deus quiser. Tchau. Sexta-feira.